muito tempo existiu o costume de amarrar uma fita vermelha em um dedo para ajudar a lembrar de algo importante. E hoje mesmo, com diversos aplicativos e ajudantes eletrônicos, ainda nos esquecemos de pagar uma conta ou de aniversário de algum parente ou algum outro compromisso. Os criadores dos Remembering, um programa especial que surgiu em algum lugar, seguiram então um conceito antigo e a memória coletiva para citar estes simpáticos anéis com imagens ou mensagens que propõem lutar contra o esquecimento de maneira divertida. Na lição desta semana, Deus propõe gravar a sua lei no coração para não esquecer. O foco da lição desta semana é reconhecer que Deus nos transmite suas instruções como um pai amoroso. Seu propósito não é nos sobrecarregar, mas ajudar-nos a fazer escolhas sábias. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição 3. E aí, como está sendo o seu estudo do livro de Provérbios? Agora vamos estudar um pouco os capítulos 6 e 7 de Provérbios. E o título da lição desta semana é Uma questão de vida ou morte. Para recapitular esta lição, está conosco mais uma vez o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade UNASP, Engenheiro Coelho. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor. Vamos a fazer uma oração, que Deus nos guie nesse momento especial que iniciaremos aprofundando essa parte da lição. Eterno nosso Pai, nosso Rei, te pedimos a tua luz no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em que sentido as palavras de Salomão, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, estão entendidos? Porque não contradizem assim o ensino da salvação só pela fé em Deus? O que tem que ver a obediência dos mandamentos de Deus com a vida? Muitas vezes o nosso equívoco é a maneira como nós entendemos os mandamentos, né? E a grande inovação que os mandamentos trazem para o contexto do Antigo Oriente Médio, né? A gente entende os mandamentos como algo que nós temos que fazer ou algo que é um peso para a nossa vida. Mas mesmo a construção dos 10 mandamentos, né, do texto dos 10 mandamentos, não se dá dessa maneira, né? Deus começa dizendo, quando ele começa a falar no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então as primeiras palavras, e esse texto é conhecido como as 10 palavras, né, porque o texto não fala mandamentos, né? No início diz assim, e disse Deus todas essas palavras dizendo, Êxodo capítulo 20, verso 1. Então as primeiras palavras de Deus não são palavras de ordenança, mas são, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu fiz alguma coisa por você, eu te libertei, eu te salvei. Então a salvação ela vem antes dos mandamentos, mas a decorrência de ser salvo é guardar os mandamentos. Eu te libertei para quê? Para que você seja meu filho. E a construção dos mandamentos ela é tão especial, tão diferente, porque você tem uma série de palavras ali, né? Então vamos lembrar rapidamente, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que são leis diferentes das leis antigas. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Os povos tinham vários deuses ali, é um Deus que está pedindo fidelidade única a ele somente. Não farás para ti imagens e esculturas. Mas os outros deuses eles tinham estatuinhas, né? Eles eram adorados em imagens, eram feitos de ouro, de prata, etc. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Tinha uma série de situações em que as pessoas clamavam aos deuses, etc., até para coisas esdrúxulas, né? E aí você tem o mandamento do sábado, que também é diferente, um tempo sagrado, separado dos outros semanalmente, para que você não trabalhasse, né? Quando a realidade mesopotâmica, os homens eram, de acordo com os mitos de criação mesopotâmicos, o homem era criado para trabalhar para os deuses. Você tinha um Deus que propõe um dia que o homem não trabalhe. Então o serviço a Deus é o não trabalho naquele dia, um negócio que é estupendo, de diferente. E aí você tem honra a teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. A ideia de cobiça aqui é uma ação que é mais interna do que externa. Enfim, esses mandamentos, alguns deles, não furtar, não adulterar, não matar, eles existiam em outros povos também. Mas aqui eles são colocados dentro de um corpus legal que se refere à adoração a Deus.
Ou seja, os mandamentos de Deus, eles não são mandamentos para o momento em que o homem vai até o templo adorar. Eles são mandamentos para o dia a dia do homem, para todos os momentos do homem. Porque é basicamente como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu te salvei, eu te tirei do Egito e agora você vai andar comigo. Mas para andar comigo, eu não estou preocupado só no momento que você vai me adorar. Eu estou preocupado com o momento que você acorda, com o momento que você vai comer, com o momento que você vai dormir, nos seus relacionamentos com os seus próximos, com a sua mulher, com seus filhos, com seus pais. Eu estou preocupado com tudo que você faz, porque tudo que você faz é adoração. Então, os mandamentos são a maneira mais, vamos dizer assim, concreta e real de você adorar a Deus todos os momentos da sua vida. Por isso que Deus quer gravar os mandamentos no coração, né? Exatamente, pastor. Eles têm que fazer parte da minha existência. Agora, por que Salomão relaciona os mandamentos de Deus com a luz? Qual é o sentido disso? A ideia da existência, da experiência humana é uma ideia de uma caminhada, né? Essa é a metáfora que está sendo usada. E para você caminhar sem tropeçar, você precisa de luz, você precisa de iluminação. O que eu acho interessante nessa metáfora, pastor, que aparece em outros lugares, como o Salmo 119, que é mais famoso, né? 119, verso 105, é uma espécie de sobreposição metafórica, né? Os mandamentos são luz, mas aí você também tem no Novo Testamento Jesus Cristo dizendo que Ele é a luz do mundo. E você tem o próprio Jesus Cristo também no Novo Testamento dizendo que os discípulos são a luz. Então você tem a lei e a luz, Jesus é a luz. Vocês são a luz do mundo. E nós somos a luz do mundo. Uma espécie de sobreposição. Então, aquilo que ele é luz. Aquilo que nós somos é luz. Aquilo que a lei é luz. Ou seja, a luz, ela não é uma metáfora exclusiva da lei. Mas quando a gente entende essas sobreposições metafóricas, a gente percebe a nossa dimensão em relação à lei e a nossa dimensão em relação a Deus. Ele é luz, nós somos luz. A lei é luz. Ou seja, há uma espécie de coexistência entre aquilo que ele é, o que eu sou e o que a lei representa. Isso é muito importante da gente entender como guardadores da palavra de Deus. Por isso que talvez o caráter de Deus é o reflexo, ou os mandamentos de Deus é o reflexo do caráter de Deus, assim como nós somos também um reflexo do caráter de Deus, de alguma maneira. O senhor, perfeito, pastor, é basicamente isso. Como é que eu vou ser luz se Deus é luz? Cristo é luz, como é que eu vou ser luz também? Nesse meio caminho aqui, entre eu ser luz e ele ser luz, está exatamente os mandamentos. Ou seja, o que me faz ser luz como ele é luz, é obedecê-lo e seguir os caminhos dele. A lição também fala, na segunda parte, algumas advertências contra a tentação. Salomão enfatiza os sentidos, não? Os elementos por onde a tentação flui. Esses sentidos que foram criados por Deus agora se tornam uma debilidade humana, né? Os olhos, o apetite, o tacto, o olfato, o apetite sexual e tudo isso. Aí há uma metáfora relacionada com as mulheres, especialmente no capítulo 7, verso 1. Como isso que nós podemos entender agora? Nós falamos isso um pouquinho semana passada, né? Salomão ele trabalha com essa metáfora. Existe a mulher da sua adolescência, da sua juventude, a mulher que você deve amar, que vai ser a mulher virtuosa no final do livro, que é a sabedoria de Deus, que é esse temor do Senhor, etc. Mas existem outras mulheres. Aí está o paralelismo, né? Esse é o paralelismo. Existem outras mulheres. Essas mulheres são as falsas ideologias, as falsas religiões, que pegam a gente pelos sentidos. Okay? Que vem cochichando nos nossos ouvidos, ele fala isso no capítulo 7, né? Vem cochichando no seu ouvido. E tem um verso que eu gosto no capítulo 7, não porque ele seja bonito, mas que ele faz a gente pensar. No capítulo 7 ele diz assim, diz que uma dessas mulheres, né, uma mulher adúltera, vem atrás dele, etc e tal, com palavras bonitas, e ela diz assim, verso aqui? Verso 13, capítulo 7, verso 13, aproximou-se dele, o beijou, e de cara impudente ele diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei, já cobri de colchas a minha cama, etc. Então uma mistura que a gente vê que essa mulher adúltera do capítulo 7, que vai tentar engendrar, que vai tentar enganar, né, o homem que está buscando a verdadeira sabedoria, ela vai até misturar elementos da religião verdadeira. Ela vai dizer, foi oferecer sacrifício e tal. São meias verdades que vão construir esse discurso dessa mulher adulta, dessas falsas ideologias e falsas religiões que vão mexer com nossos sentidos. Em nome da religião, muitas pessoas podem fazer coisas erradas, né? Dizer, não, eu amo aquela mulher.
Eu não estou enganando ela, não é uma brincadeira, é um amor profundo, mas não é lícito. Está fora do plano de Deus. Então, em nome do amor, podemos, inclusive, fazer o que aí está dizendo a palavra de Deus, né? Creio que Deus tenha misericórdia de todos nós e Ele guarde nosso coração para que realmente andemos seus caminhos. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A vida é a soma de decisões. Cada dia tomamos decisões para a vida ou para a morte. Como podemos ser obedientes à lei de Deus sem cair no legalismo, por exemplo? Quando sua lei realmente esteja gravada no coração. Por isso que nós precisamos a cada dia nos aproximar de Deus para que Ele coloque seus sentimentos, seus desejos em nosso coração. Pensa um pouquinho nisso. Outra aplicação, pastor Edson. A gente tem essa tendência de pensar na lei como um aspecto negativo. E eu queria só lembrar um outro texto de Salomão, capítulo 12 do livro de Eclesiastes, diz assim: de tudo que você tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E as nossas traduções dizem assim: porque isto é o dever de todo homem. Só que a palavra dever não aparece aqui. E é um texto interessante, diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo homem. Ou seja, tudo que nós somos porque Ele é. Então eu sou uma criatura porque Ele é o meu Criador. Então o que eu sou é porque Ele é. E se Ele é, eu preciso ser como Ele. E buscar ser luz, porque Ele é luz, é andar na luz que Ele deu. E a palavra dEle é a luz. Então isso que eu preciso fazer. Eu preciso andar na luz dEle, no caminho dEle, para ser luz como Ele é luz, para que Ele reflita em mim. Talvez por isso que o pior pecado que pode existir é o egoísmo, o orgulho, porque isso impede que Deus possa ser Senhor e guiador de nossas vidas. Vamos passar à última parte do nosso esboço, mas antes vamos a ouvir o conceito e o resumo que o pastor Ducan faz em relação à lição. Ele é o autor da lição. Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria, dependendo, é claro, de como você define as duas. Mas geralmente, quando pensamos em inteligência, pensamos em algo abstrato, que vem da mente para resolver problemas. Einstein, por exemplo, era inteligente. Quando falamos de sabedoria, pensamos por outro lado, em vida prática. A maneira que você faz escolhas, talvez para ser bem-sucedido, talvez para encontrar o caminho em situações difíceis. Então, é possível ser inteligente e não ser sábio. Você poderia, por exemplo, ver Einstein resolvendo problemas, mas não sendo capaz de ser sábio. Einstein era muito inteligente, mas muitas vezes não era sábio. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar pela perspectiva hebraica, não existe diferença entre inteligência e sabedoria. Na verdade, temos a tendência de separar e desassociar as duas coisas. Então, pensamos que o sábio não está interessado em ser inteligente, ou o inteligente não está interessado em ser sábio. Isso não é uma verdade na perspectiva bíblica e hebraica. Daniel, por exemplo, era reconhecido como sábio, mas também era uma pessoa muito inteligente. Inteligência e sabedoria devem estar juntas. E se elas estiverem juntas, a inteligência se torna mais poderosa e a sabedoria se torna mais eficiente. Essa é a visão bíblica. Ellen White diz que a fé é o primeiro degrau na escada do progresso. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas muitos param nesse degrau e nunca mais sobem. Parecem pensar que quando já professam a Cristo, quando seus nomes já foram escritos nos livros da igreja, sua obra está terminada. A fé é essencial, mas a palavra inspirada diz: acrescentai à vossa fé virtude. Isso está em 2 Pedro 1,15. A virtude do Imaculado Cordeiro de Deus deve ser impregnada, estampada no caráter até que possamos parecer-nos muito mais a Deus. Isso é integridade. Isso só é possível quando temos hábitos devocionais, pessoais e diários, onde entregamos nosso coração a Deus para que nos transforme e esse eu possa ser submetido, possamos ser vitoriosos. Essa semana você pode ser vitorioso. Submeta sua vida a Deus. Vamos orar. Querido Pai, nunca falte em nossa mesa cada dia a Tua palavra. Que esse seja um hábito que nós possamos ter a cada dia. Muito obrigado por Tua palavra esta semana, no nome de Jesus. Amém.